Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 4x1, o podcast que reúne 4 vozes femininas para te trazer muitas histórias, inspiração e conteúdo sobre empreendedorismo na vida real. Aqui é sem frufruzinho, é a vida real. E hoje a gente vai falar o poder de como você aprender outra língua pode te abrir portas, e com uma convidada muito especial. Particularmente, né, porque eu sou amiga dela, né? Isso. Eu adoro, e é um prazer ter ela aqui, porque além de todo o conhecimento e bagagem, hoje ela é mentora de mulheres, ela consegue direcionar e ensinar a língua espanhola, mas isso começou desde lá de trás, porque ela é formada em letras, com ensino superior, em docência do ensino superior, né, a faculdade de docência do ensino superior, tem muito conhecimento até em design institucional, você acredita? Ela é muito poderosa. Seja bem-vinda, Lara Sanches. Obrigada, estou muito feliz com essa oportunidade de poder expandir a voz, o conhecimento, e para que essa mulherada possa, além da própria língua, poder falar quantas outras línguas elas quiserem, né? É verdade. Poder estar na nossa voz. É verdade, né, Lá? Porque, olha, ela é tão babado, Bi, que ela fez curso de lideranças e aprendizagem lá em Harvard, você sabia? Ela já tá muito chique. Sim. E ela entende todo esse babado de aprender uma língua espanhola com muita facilidade. Eu sempre falo que eu acho lindo ela falando isso, Nanda, porque ela tem uma didática e um método muito próprio. Então a gente vai falar tudo disso. Hoje, se você tá namorando aí, né, aprender uma nova língua, você vai sair convencido desse podcast, eu tenho certeza. Com certeza. Né? Tenho certeza. Mas lá, me conta uma coisa. Você sempre teve essa questão com a língua espanhola desde pequena? Sim, né? Sim. Mas até isso se tornar uma realidade na sua vida e virar professora e mentora é o caminho, né? Então como que foi esse processo de transformar o que estava ali um sonho de infância numa realidade? Vamos lá, vou trazer aqui alguns pontos importantes, né, dessa trajetória. Eu sou Lara Sanches, então sou de uma família espanhola, né? A família da minha mãe são filhos de espanhóis que vieram diretamente da Espanha naquela época da imigração, que vieram italianos, espanhóis, né? E então para mim sempre foi muito presente a questão da língua e da cultura por conta dos meus avós. Então cresci ouvindo músicas espanholas, palavras em relação à comida, à música, à arte, enfim, várias coisas. E eu, desde muito pequenininha, bom, sou pequenininha ainda, né? Eu me identifiquei. Criança, mais nova, mais jovem, eu já gostava de brincar, de ser professora. Então, aquela coisa da lousinha, né? Brincava de ensinar os gatos, os cachorros, as plantas, falava com os bonecos, né, da minha irmã. E eu já tinha essa questão. E na escola também eu gostava muito de participar. Apresentar trabalho, Nossa, eu também adorava. super identifico. Eu acabava rápido as lições da escola. Pra já levantar a mão. Aí a professora fala, quem quer ser minha ajudante? Só quem acabou a lição. E aí eu, né? Disponível. Então eu passava a lição, a professora me ajuda, escreve na lousa, e ajudava a cuidar, né? Ajudar os colegas que tinham alguma dificuldade. Então para mim sempre foi muito presente essa questão do compartilhar o que eu sabia, e eu adorava, né? E foi uma trajetória. E aí ela começa onde? Hoje que eu tenho consciência. Ali nos 8 anos de idade, quando eu comecei a estudar espanhol, por uma vontade, apesar de já ter o contato da família, tinha um programa na TV Cultura que chamava Viaje al Español, e era uma série com alguns capítulos que ensinava o espanhol. Então, minha mãe gravava no extinto videocassete. Entregando a idade. Total, sou milênio. E aí eu assistia, pegava um caderninho, anotava e fazia o quê? Ia ensinar. Então os coleguinhas, você aprendeu uma palavra nova, em casa também, né? E eu era uma menina muito tímida. Hoje já tá bem trabalhado isso. Mas eu era tímida, era mais calada. E foi no espanhol que eu encontrei uma oportunidade de ser ouvida. Sabe aquela coisa quando tem todo mundo reunido? E aí você quer falar? E aí daqui a pouco você fala e ninguém escuta. Ou aí você não sabe o que você tá falando, que você é muito nova. E aí, por conta do espanhol, eu comecei a perceber o quê? Ela fala espanhol. Ai, que charmoso. Aí fala uma palavrinha. Isso. Ai, que fofinha. Ai, que gracinha. Fala de novo, fala mais. Então eu comecei a ganhar
uma coragem, um espaço, uma vontade de aprender cada vez mais, porque eu saquei. Se eu falo e me escutam em espanhol, então eu tenho que falar em espanhol, né? Você usou como uma ferramenta. Como uma ferramenta de conseguir ser escutada. Isso ali aos 8 anos. Continuei estudando, né? Aperfeiçoei o idioma, fui estudando outras coisas. E aí chega um ponto na adolescência, que eu estou estudando espanhol de forma mais formal, ali 15, 16 anos, e eu queria fazer intercâmbio. Mas eu venho ali numa educação de escola pública, não tinha condições. Cheguei numa professora de espanhol e falei para ela, quero fazer intercâmbio, não tenho dinheiro, tem outra alternativa? Ela falou, tem, ensinar a língua. E foi aí que eu me rebelei. Eu falei, já que eu não vou à Espanha, a Espanha vem até mim. Com 15 anos eu tomei a decisão que eu só falaria espanhol na minha vida o dia inteiro, da hora que eu acordasse. Mas, gente, radical. Foi a única coisa, acho que mais rebelde que eu fiz na vida. Eu tô achando rebelde, porque eu te conheço, você é tão plácida, tranquila, me rebelei, agora é espanhol. Total, inclusive na escola. Então imagina os professores tendo que corrigir prova com coisa escrita, ponto de interrogação ao contrário, que os espécies colocam. Na escola regular, você não era só a dinâmica de falar em casa, você era incorporou tudo. a espanhola. Eu incorporei. Rebelou mesmo, né? E aí eu fazia outros cursos e descobri que não tinha um projeto social em que estavam precisando de voluntários. Com 16 anos eu falei assim, tem limite de idade? Não, não tem. Eu falei, eu quero me voluntariar então, quero ensinar espanhol e italiano, porque nessa época, eu, além do espanhol, eu estudava italiano também. E aí eu dava aula para criança, adolescente, pessoas mais velhas, idosos, então foi aquela dinâmica de aprender. E foi muito bom, porque aí quando eu entrei na faculdade, já comecei logo a estagiar, então eu já tinha uma familiaridade, né? Mas foi engraçado porque minha mãe, ela achou que era uma brincadeira. Ela falou, como assim? Você é tímida, não fala com ninguém, quietinha, vai dar aula para pessoas que você não conhece e de graça, só quero ver. E desde então, desde os 16, hoje 24 anos nessa jornada e 10 anos empreendendo. Então, assim, um resumo de momentos importantes, a educação sempre fez parte da minha vida. Mas só pegando um gancho que não tá nem do script, mas acontece muito, né, com as empreendedoras. Você comentou um pouco que a sua mãe falou, nossa, você é introvertida, né, e tudo mais, como você... E quando a gente cresce e empreende, a gente vê o quanto essas crenças da infância influenciaram na gente. Como foi pra você lidar com isso? Porque eu também me identifico muito nessa questão de professora, tudo, e por eu ter professora na família, eu não tinha esse caso do introvertida, mas era, não, minha sobrinha não vai ser professora porque paga mal, Eu quero porque melhor. não, pelo amor de Deus. Então a gente vai crescendo com algumas coisinhas. Como que foi você empurrar essa barreira até revoltada e falar em espanhol em tudo? É maravilhoso, porque realmente tem essa questão de ter a educação, ser professora no Brasil é algo muito complexo. Inclusive, a frase que o professor mais escuta é, você também trabalha ou só dá aula? Como se não fosse uma profissão, como se não fosse um trabalho, né? Então, realmente eu tinha também um pouco dessa questão, até porque trabalhando em projetos sociais, eu também não tinha aquela troca de receber algo em dinheiro, né? Quando eu fui para a faculdade, eu tive uma bolsa de estudos em que a moeda de troca era também o meu trabalho, então eu demorei um pouco para ver dinheiro. E a questão do salário, né, em diferentes níveis, desde a educação básica até o ensino superior, a gente sabe que tem essas questões, né, em relação de não trazer, né, vantagens financeiras, exatamente. E para mim foi um desafio, porque foi uma longa caminhada. Eu fiz uma pausa na educação aos 24 anos, justamente por essa pressão social, de ouvir, você é muito inteligente, você é muito jovem, você não merece ficar dando só aulinha. E aí eu fui para uma jornada, uma experiência de trabalhar num banco. E aí eu entendo hoje que essa jornada foi extremamente importante, porque eu consegui ter uma visão de negócio, de empresa, né, dessa coisa do corporativo. Ao mesmo tempo... Pra nunca mais querer. Nunca mais, eu tô se afundando. A Bianca se identifica. Foi muito boa essa experiência, pra nunca mais. E aí eu percebi ali, dentro do ambiente corporativo, que eu aprendi as coisas e que lugar que eu acabava sempre caindo. Na salinha de aula, na sala do treinamento, na sala do compartilhar. E de ouvir colegas que não sabiam, que eu já tinha experiência de sala de aula, eu falar assim, nossa... Você leva jeito pra ser professora? Tem uns 15 anos já. E eu fui trabalhando essas questões das crenças, né? Inclusive, para assumir esse lugar de mentora,
Foi um processo de pelo menos aí uns 2 anos de me entender como uma mentora, de me entender como uma consultora educacional, de me entender como uma treinadora comportamental que usa o idioma como uma ferramenta de transformação aí nos comportamentos das mulheres que querem liderar. Porque quando a gente pensa, quem quer falar espanhol é para assumir um cargo. Não, ela quer, na verdade, ser ouvida. Ela quer realmente compartilhar as ideias dela, a técnica que ela tem. E ela não tem, às vezes, um espaço em que a voz dela é ouvida e respeitada. Então, não é simplesmente a questão de falar bem, usar a gramática corretamente, mas será que o que eu estou falando tem credibilidade? A questão, por eu ser mulher, eu vou ser ouvida, eu vou ser respeitada. E aí a gente vai falar da questão social, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que a gente ainda tem um longo caminho pela diversidade do gênero nas empresas, de uma maneira geral. Mas aí, nesse contexto, a gente vê no seu histórico, né? Fez curso em Harvard, design institucional, e você desenvolveu um método, né? Método espanhol profissional. Isso. E esse método é voltado para mulheres. Exatamente. Ele nasceu em 2020. Na verdade, ele foi passando por várias adaptações. Ele surge um pouquinho antes da pandemia acontecer mesmo. Eu já dava aula online, eu já tinha feito essa migração por conta da maternidade, de ficar 100% online. Então, nesse aspecto, eu não senti tanto na pandemia, porque eu já estava dentro de casa dando aula. Mas eu senti a questão do externo, o quanto que tinha espaço para falar de espanhol, não só espanhol como uma língua, mas o espanhol para ser uma ferramenta para você crescer na carreira. Então, muitas mulheres começaram a me procurar em diferentes áreas para estudar o espanhol. E aí eu pensei, como que eu vou personalizar e como escala isso? Porque se eu personalizo muito, mesmo com a experiência, com a técnica, eu não consigo ganhar, né? Não tenho braço para poder replicar isso para mais pessoas. Então, eu crio uma estrutura, e aí vem a questão da liderança na aprendizagem, que é incluir a questão da autonomia, de que a gente vai viver mudanças, e a gente já está passando por isso, com a tecnologia, com as inteligências artificiais, a gente criar recurso para que as pessoas tenham autonomia de aprender. E aí o professor, ele acaba se tornando um mentor ou uma mentora, como um curador de ferramentas, de informações, de estratégias, de uma forma personalizada. Eu acho até que você guia a pessoa a aprender aquilo que para ela é importante. Que é importante, exatamente. Por exemplo, eu já estou pensando aqui, seria muito legal eu ter um repertório em espanhol para aplicar na minha área. Exatamente. Na culinária. Talvez eu não precise aprender tudo. Não. Mas eu possa aprender um pouco para conseguir me virar, entender um cardápio, conseguir falar sobre o que eu falo para as pessoas que estão... É exatamente isso. Inclusive, tem muitas alunas que me procuram dizendo, olha, eu já estudei espanhol 2 anos, 3 anos, tem às vezes um certificado internacional e fala, mas quando eu estou numa situação real, eu não sei o que acontece, eu não consigo me comunicar. Porque o espanhol que ela aprendeu foi um espanhol turístico, para ela pedir uma comida, entrar no restaurante, falar num hotel. Ela não aprendeu a negociar, a vender uma ideia, a vender um produto, a vender um serviço, ou a defender uma ideia ali da empresa, que é uma outra estratégia, né, que vai exigir dela não só outras habilidades linguísticas, mas outras habilidades também comportamentais e sociais. Então, com quem ela vai falar dessa empresa? É uma empresa mexicana, argentina, chilena? Quem são essas pessoas, né? Elas estão inseridas em que contexto geográfico e social? Quais são os problemas e as oportunidades que eu consigo encontrar e me comunicar em outra língua, mas também sem perder a minha autenticidade? E aí um dos pilares do meu método é justamente a identidade, porque quando a gente fala uma nova língua, a gente ganha um novo CPF. Vocês sabem disso? Não. Tipo Paola, tipo, sabe? Você ganha uma identidade Maria alguma coisa, entendeu? Entendi. Eu, por exemplo, sou Lara, mas aí a gente se torna Maria Lara, entendeu? Maria Karina. E assim vai. Mas você deve estar falando sério, né? Sim, tipo, o sim. cérebro entende que é tipo uma nova personalidade. E por isso que é difícil, por isso que as mulheres travam e as pessoas travam, né? Na verdade, aí a gente vai entrar numa particularidade. Mulheres travam mais do que homens? E a resposta é sim, porque a gente vive numa sociedade em que os homens têm mais oportunidade de se comunicar, de se expressar, essa questão do julgamento. Então, quando a gente vai falar das mulheres, elas estudam muito mais do que os homens,
Alguns estudos dizem que quase o dobro, mas se sentem muito mais inseguras de se comunicar. E quando começa a estudar um idioma, a gente precisa criar uma nova identidade. Então, por quê? Porque na infância a gente tem vários elementos que vão compondo a nossa personalidade. Quando você aprende uma nova língua, ela está embutida de várias questões culturais que você não teve acesso. E você começa a criar esse repertório. Como que vive uma sociedade argentina? Como vive uma sociedade espanhola? Precisa levar em consideração a idade que você tem, a família de onde você veio. E tudo isso vai compondo. Tanto é que quando a aluna ela sente essa coisa da chave, que cada um vai ter um momento e fala, caramba, tô me escutando, é isso. Ela se encontra. E é legal fazer um parênteses nisso para todas as pessoas. A Lara tá falando como surgiu e quais são as percepções que ela usou para criar o método dela. Isso. Então, ela sabia para onde ela queria levar, né, qual a transformação. Então, a minha aluna quer falar em espanhol, mas não é falar por falar. Ela quer falar para construir uma carreira. E mais, para ser ouvida dentro da carreira. Porque muitas pessoas já estão ali, já são consolidadas como profissional. Então, quando a gente vai desenhar no nosso método, no nosso produto, a gente tem que olhar muito para isso. Qual é a transformação que eu quero gerar? E não é só pensar no final, é no percurso. É identidade, é ambiente, é comportamento. Né? Então, é bem amplo. E é legal que ela traz tudo isso. Eu olhei, mas para fazer isso, eu tinha que ver o comportamento dela. Ela trava, ela não trava. É um novo perfil de identidade. Então, é trazer para vocês, é possível criar. Mas não é só sobre dinheiro, né, Lara? Não. É sobre você conseguir escutar o que o outro precisa. E a gente, quando tem muito repertório, uma jornada... Quando eu fui criar o método, eu já tinha quase 20 anos de experiência na educação. Já tinha passado por diversas instituições de ensino com metodologias diferentes. Então, a gente acaba ficando impregnada de várias informações. E você fala, o que eu faço com tudo isso? Criar um método autoral, ele é um desafio. E eu passei também por isso, mesmo sendo uma pessoa da área da educação e tendo várias especialidades em metodologias. Então, quando eu fui criar o meu, eu falo, por qual caminho que eu vou? Aí a gente precisa calar essas vozes e ouvir o outro. O que o outro precisa de mim? Porque é mais como você falar assim, nossa, eu já vi tanta coisa que eu não sei nada. Não é assim, você você fala assim, eu não sei fazer. O que eu sei fazer? Mas sabe o que eu acho legal também da Lá? É que a gente trabalhou juntas, né, na educação. E a gente sempre falava muito sobre metodologias ativas, porque eu tenho uma especialização também, a gente conversava muito. E acho que um dos pontos da metodologia que as pessoas não olham é realmente trazer o ponto da autonomia, porque esse é o grande diferencial dela. As pessoas não já olham e veem que o método dela tem o quê de personalização, porque ela dá autonomia para o ensino, para o processo de ensino da pessoa. E a base das metodologias ativas é essa, né? O mercado ainda está entendendo isso. A gente vem no processo que a educação é umas formações de 4 anos, que você, na verdade, né? Só estuda ou aplica o que você estudou em 2, o resto 2 é encher linguiça. Sim. Né? Sim. Então, hoje o mercado também está olhando para, a formação modular, graduações modulares, para você ter esse processo de autonomia. Então, acho que o grande ponto de transformar o método não é só tirar da sua cabeça, mas como ensinar e passar essa experiência de forma que dê autonomia e independência na aprendizagem. E ensinar adultos, né? Ensinar adultos, que é um outro desafio, e mulheres, que é mais um outro desafio, porque mulheres têm essa questão de vários papéis. A gente tem na sociedade muito mais papéis acumulados na sociedade do que um homem, por exemplo. Então, e a nossa forma de pensar, inclusive tem um livro na minha listinha que eu já consultei algumas coisas, mas quero ler profundamente, que é o Cérebro e os Gêneros, que vai falar que existe diferença mesmo na forma de estruturar o pensamento homem e mulher, né? E quando a gente olha para isso na hora de estruturar, e essa autonomia é de pensar como que eu crio, não que eu crio, mas eu faço uma curadoria para alguém que precisa se comunicar em relação no ambiente da gastronomia. Então, o que eu faço? Eu faço um diagnóstico para entender qual é a sua rotina, e a partir daí eu tenho várias referências e vou buscar referências, e você vai ter autonomia de buscar um segundo pilar, que é o pilar do glossário personalizado, que é uma lista de palavras-chave e de expressões específicas que você vai usar. Eu, por exemplo, eu não falo de astronomia, eu não converso com astronautas, eu não converso, sei lá, sobre um monte de assunto,
Pra que eu vou aprender vocabulário que não tem nada a ver? Então, e mesmo em português, quantas vezes a gente às vezes conversa com uma pessoa de uma área completamente diferente e fala, tá falando grego. Que palavra é essa que Que ela palavra soltou é? aí, né? Que termo é esse? Que ideia é essa? Então a gente estrutura o pensamento numa nova língua e aí, para se manter estimulado, é como? Você falando de algo que faz sentido para você. Então não adianta eu vir falar de coisas que não faz absolutamente nenhum sentido, né? Sabe o que eu acho legal que ela traz na fala dela, quando ela fala de método? Às vezes a gente, quando você metodifica, de você engessar. É como se, não, beleza, é rosa, não pode ser outra cor. E ela traz o seguinte, não, eu tenho um método, mas ele é personalizável. Na verdade, ela criou uma estrutura que pode ser modulada e adaptada para o cenário de cada cliente. Então, você às vezes até traz uma quebra de paradigma, vamos usar palavras, que é o quê? Não precisa ser engessado, pode ter vou usar o termo, eu ia usar a forma, uma estrutura que é flexível, mas que te permite escalar. Mas esse é o desafio. Esse é um desafio. Como você estrutura, mantém isso organizado, mantém os pilares e tem espaço ainda para personalizar. Você considera que essa estrutura, o que você desenhou aqui agora, eu tenho e consigo personalizar, tem a ver com conhecer com quem está na ponta, com a transformação que você vai gerar lá? Que quando você olha, igual você falou assim, eu olho para ela, eu sei o que ela quer. Sim. Facilita? Facilita. Aí entra na questão de você conseguir ouvir, ter uma escuta ativa, porque tem o que a gente escuta e tem aquilo que a gente não escuta. Tem aquilo que ela fala e tem o silêncio que diz muitas coisas. Então, esse lugar, e por isso que criar um método precisa da experiência, precisa do repertório, mas precisa, sobretudo, de um lugar de acalmar também o coração e a mente, de deixar espaço para escutar o outro, absorver essa informação, absorver até o que você está desconfiada. Inclusive, eu uso um elemento chamado intuição, porque esse elemento da intuição, que é muito próprio do feminino, faz toda a diferença. E confirmar com a aluna ali, né? De ouvir e falar, olha, eu tô com uma sensação que você passa por uma situação assim. É isso mesmo? E aí a gente consegue absorver essas informações e dar espaço para poder criar e personalizar. Mas realmente tem uma estrutura, mas tem bastante espaço, inclusive, para colocar as novas tecnologias, né? E recentemente com a IA, eu passei por um novo desafio. Como eu já pego esse método, ele já está criado desde 2020, mas ele já passou por várias reformulações. Isso é importante também. O método, ele é vivo, ele não pode ser uma coisa para sempre. A gente mantém a essência dele, o coração. Mas é aquilo, a gente faz um botox, né? Faz ali uma maquiagem. Uma repaginada de vez em quando. Ele vai ficando mais jovem, né? Uma questão, eu vejo muito isso, de atualizar. Exatamente. Ô, Lara, eu vi nas suas redes sociais uma coisa que você fala muito, que é uma palavra pode mudar o mundo. O que você quer dizer com isso, quando você traz isso para a tua verdade, para aquilo que você ensina? Eu sou apaixonada por literatura, pelo mundo, né? E essa frase ela é um pouco inspirada nos meus poetas favoritos, poetas latinos, poetisas latinas, né? E quando a gente consegue encontrar esse lugar saber do que você realmente quer falar, quer expressar, e você encontra um lugar em que as pessoas querem te ouvir, você transforma a sua vida e a vida do outro, né? Eu tenho uma imagem, quando eu estava construindo o método, eu vi uma imagem aleatória, acho que numa rede social, que era tijolos de um muro, e os mesmos tijolos, eles derrubaram, tinha várias cenas, né? Os tijolos no monte e aqueles mesmos tijolos que eram muros transformados numa ponte. A gente vive num país de uma grande extensão, que é o Brasil, e a gente faz fronteira com vários países de língua espanhola. E ali eu consegui imaginar que a gente tem uma fronteira invisível. E essa fronteira é a língua. Uma língua irmã, que a gente chama, porque o espanhol ele vem realmente, né, na estrutura ali das línguas mais antigas, né, o galego, o português. São línguas realmente irmãs, só que em algum momento se perdeu. E a gente não consegue entender os nossos irmãos, né, os nossos hermanos. E quando eu digo isso, que uma palavra sua pode mudar o mundo, é de você sair do lugar que você está, mesmo de forma virtual, e conseguir impactar com as suas ideias uma outra empresa, uma outra pessoa, homem, mulher, um adulto,
que vai ter um impacto social. Então, uma palavra sua pode reverberar e mudar, né? Então, só que a coragem para você falar, porque você às vezes sabe, mas você trava, você tem medo, você se sente insegura, você fala, será que essa palavra tá certa? E você tá muito preocupada com a pronúncia, muito preocupada se aquela palavra é adequada, mas e a sua força, e a vontade e a coragem para dizer e se expressar? Eu sigo uma pessoa nas redes sociais que ele fala muito sobre isso, que os gringos vêm para cá e falam coxinha, e a gente acha o máximo servir essas pessoas que vieram conhecer o nosso país, e a gente não está preocupado se ele está falando coxinha da forma correta. E quando a gente vai para fora, a gente quer ir no fast food, lá no drive-thru, e fazer a pronúncia perfeita, e que por que não pode ter uma igualdade? Já que eles vêm aqui e falam coxinha, por que a gente não pode ir lá e falar cheeseburger? A gente vai estar sendo entendido da mesma forma, né? Sim, entende-se. Isso é muito comum, principalmente na Europa, quando as alunas fazem, às vezes tem alguma oportunidade de trabalho, de ter contato com outras culturas, elas percebem que eles não fazem a mínima questão e eles acham interessante o brasileiro se esforçar, se preocupar tanto em falar um espanhol perfeito, ou seja, qualquer outro idioma. Isso é uma característica muito nossa, de querer ser perfeito. Que é a questão daquilo, né, da síndrome do vira-lata, ou como eu digo, de uma forma bem chique, um caramelo, né? A síndrome do caramelo, né? Porque a gente tem esse receio de ser menos. E eu acho que a língua, ela liberta nesse sentido, de quando você começa a conhecer outras culturas e você se reconhece no outro. Você vê que o outro fala uma outra língua, ele tem uma outra, vive numa outra realidade, mas ele é tão humano quanto você, ele tem as mesmas inseguranças, os mesmos medos e os mesmos desafios. E aí a gente aprende com o outro e isso acho que estimula e vai libertando um pouco essa coisa de querer ser tão perfeito. E aí nessa jornada, quando você vê as suas alunas ali, você está falando de uma viagem, de elas o que você percebe de mudança nelas quando elas adquirem essa confiança? Porque não é sobre fazer perfeito. Não. A gente não está falando que não é sobre perfeição. É você entender que você consegue se comunicar, que você consegue ser ouvida. Como que é o feedback delas para você? Geralmente são muito emocionantes, né? Esse é um ponto que aqui vem a questão da novela mexicana, né? Daquela vontadezinha de chegar. O feedback em espanhol é diferente. É totalmente diferente. Geralmente, eles não são rápidos, porque aprender uma língua, ela é um processo, é uma jornada, e ela precisa fazer muito sentido, e para cada um vai fazer um sentido de uma maneira diferente, né? Geralmente vem em forma de mensagem, às vezes elas sentadas na Praça da Espanha, na Plaza Mayor, ou num lugar ali do México, ou em Buenos Aires, tomando um cafecito, comendo um churro com chocolate. Então, nesses momentos elas vêm, prof, olha onde eu tô. E aí vem a emoção, né? E sempre eu pergunto, como você está se sentindo? Aí elas geralmente agradecem, dizem, nossa, eu tô me sentindo poderosa, empoderada, livre, feliz. Eu nunca imaginei que eu pudesse me comunicar em outra língua. Eu tenho ouvido bastante em relação, principalmente em comparação com a língua inglesa, que é uma língua já mais exigida comercialmente, né, nos negócios, e é um desafio muito grande e uma frustração, porque muitas chegam, muitas vezes, já com conhecimento de uma outra língua, do inglês, por exemplo, e é a partir do espanhol que ela se liberta disso e ela destrava, inclusive, do inglês. Eu ia falar essa polêmica E você mesmo. falou, mas eu não ensino inglês. É mesmo? Apesar de ter formação, e elas me pedem, prof, me ensina inglês. Eu falo, mas eu não preciso ensinar inglês. Eu preciso ensinar outras coisas, que é a autonomia, que é a questão de ela se sentir segura, de ela ter repertório. O que faz uma mulher se sentir segura para falar? É o repertório, ela saber que ela está protegida. Ela saber que ela vai ser ouvida, que ela vai ser respeitada. E quando você cria um mecanismo de informações em que ela sabe exatamente o que dizer numa hora de uma reunião, que é o que um homem interrompe ela, por exemplo, e ela vai falar assim, perdão, ¿puedo terminar mi idea? Quando termine, pode seguir. Então ela não vai dizer, fica quieto, ou vai se calar e deixar alguém interromper, mas ela sabe exatamente como se comportar numa situação que pode constrangê-la ou que pode afrontá-la, e ela tem repertório linguístico e uma confiança emocional, porque a gente tem os testes também para entender, para poder lidar com essas situações e adversidades.
Mas, ó, entrando nessa polêmica, porque eu acho meio polêmico, né? Porque aqui no Brasil dá-se muita importância pro inglês, né? Não só para ir para fora fazer intercâmbio, mas empresas brasileiras se levam em consideração mais o inglês do que o espanhol. Os programas de incentivo para o estudo inglês são maiores, São maiores, né? E eu já conversando com a Lara, ela já me falou, ó, o espanhol abre tantas portas quanto, né? Então, se a gente pudesse, né, dar uma mensagem para alguém que está aí, eu vou entre o inglês ou o espanhol para me ajudar a crescer profissionalmente. Qual que era o seu conselho para eles? Você quer em forma de polêmica, quer bombar aquelas... Eu quero um vídeo viral, tô brincando. Um vídeo viral. A minha visão eu sempre vou defender você estudar a língua que você quiser. Eu defendo isso, uma palavra sua pode mudar o mundo, e seja ela em português, em inglês, espanhol, italiano. Eu sou poliglota, além do português. Eu também estudei inglês, italiano, francês, além do espanhol. Me especializei no idioma porque é a minha história. Porém, o que acontece é essa questão de escolher uma língua tem muito a ver com o seu objetivo de vida, objetivo profissional. Acontece que a gente vive num lugar que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente escuta e a maneira como a gente filtra isso. Realmente, a língua inglesa, ela tem uma relevância enorme no mundo profissional, principalmente. Mas se a gente vai analisar de forma mais técnica, como uma profissional das línguas, dos idiomas, a gente vê que o programa internacional, quando vai falar nesse ponto específico, como por exemplo na Unesco, que tem uma agenda para 2030, ela diz que uma das habilidades que a gente vai precisar desenvolver cada vez mais é o conhecimento de línguas. Aí tem até as tecnologias, inteligências artificiais, mas aí cadê a autonomia? Você ainda precisa de um recurso. Se você não tem aquele recurso, como você se comunica com o outro? Acaba a sua internet, né? Exato, como que você vai usar? Fica sem Wi-Fi na viagem, como é que você fala? Como é que você fala? Como que você faz? Então tem a questão da autonomia. Eu acredito sim na inteligência artificial e nos recursos tecnológicos como ferramentas de apoio para você aprender mais rápido. Podemos fazer Duolingo então, né, amiga? Podemos, eu não sou contra, mas ele limita. Fazer só ele, talvez não te leve tão longe, se você quer ir mais longe. Aí mas é se a questão do repertório que você falou, né? Exatamente. Então, assim, a escolha do idioma se a gente vai analisar em números, vocês querem dados? Se a gente vai ver números, a língua inglesa, em relatórios internacionais, em vários países, ela tem menos de 1% que as pessoas são fluentes. Eu tenho casos, por exemplo, vou trazer um caso real de uma aluna numa reunião internacional, com países, ela brasileira, tem ali uma pessoa argentina, chilena, colombiana, de vários países latinos. Começa a ser a reunião em que língua? Em inglês? Não, em inglês, porque é uma língua internacional, certo? Sendo que a grande maioria daquela mesa não tem o conhecimento necessário para uma comunicação fluida. E aí a aluna que está ali faz uma sugestão. E se nós passamos para o espanhol? E aí tem ela brasileira e mais 2 brasileiros, mas a maioria ainda assim é latino. E nós brasileiros, a gente tem um jeitinho, né? A gente se vira. Faz um portunhol ali, né? Faz um portunhol. E ainda assim, numa escolha, o que é melhor? Um inglês muito truncado ou um portunhol, mas que, em termos de quantidade de pessoas, o espanhol ainda assim é a língua que vai se entender mais e chegar a uma conclusão e se conectar mais ali entre os clientes. Então, a questão da relevância de qual língua é de acordo com o seu interesse. Tive alunas, por exemplo, que entravam numa reunião, sabia que ter que falar inglês, passavam mal. Então, assim, até que ponto você se expõe a uma situação que aquilo não te faz bem? Agora, se você quer, se é um desejo seu, um sonho seu de trabalhar numa empresa em que isso é uma exigência, aí a gente vai precisar trabalhar uma série de questões, inclusive emocionais, às vezes até terapêuticas, que aí eu encaminho, porque eu vou até um certo ponto, em que não dá para resolver, às vezes, algumas questões traumáticas, que a gente sabe que tem, né? Principalmente no Brasil, que a gente passa 11 anos estudando uma língua e ninguém sai fluente. E você trouxe uma coisa interessante nesse caso real, que você fala assim, eles estavam numa mesa onde a maioria predominante falava espanhol, ou os brasileiros que não falavam, mas tinham essa habilidade, mas se obrigavam a falar um terceiro idioma. Que não era comum. Que não era comum. E às vezes, quantas vezes a gente está no nosso negócio, porque todo mundo faz assim, nós vamos fazer assim também. Não é a melhor alternativa para nós. Não vai levar para a gente chegar onde a gente quer chegar, mas é porque todo mundo faz assim.
a gente vai fazer também. Então, eu acho que é legal você trazer isso, né? Pra gente olhar, tá, é o melhor cenário pra mim? De repente não é inglês, é espanhol, é um portunhol. E a frase, o mundo fala inglês, de fato existem muitas pessoas que estudam esse idioma, mas muitas pessoas também estudam espanhol, estudam italiano, estudam francês. Em termos de dados internacionais, que eu acho que é importante dizer, o espanhol, ele é a segunda língua mais falada no mundo depois do mandarim. Então não é o inglês a língua mais falada no mundo por nativos, tá? A gente vai ter um número de nativos e números de pessoas que estudam. E falando em língua inglesa, sabe qual é o país que mais estuda a língua espanhola? E que se fala língua espanhola? Os Estados Unidos, mais de 64% em todos os níveis educacionais. E o Brasil está em segundo lugar. E a gente pode falar, então, que o inglês é a língua mais falada no mundo por uma questão de marketing, né? Total, o marketing deles é muito bom. Isso a gente não pode negar. Cultural. Não, eu acho que muita gente fez, não consegue, depois de anos, falar, trava emocionalmente e talvez... se culpa. Se culpa e talvez até não queira outra língua, por estar travado no inglês e achar que vai passar pela mesma coisa. Exatamente. Muitas chegam assim. Imagina. E destravam do inglês porque é uma questão emocional, uma questão de eu não sou capaz de me expressar em outra língua. Assim, você quer aprender inglês? Vem fazer espanhol comigo. Porque eu destravo inglês Isso é bom. Melhor marketing. Esse marketing é bom. Eu acho sobre destravar, não é sobre só aprender. Não, exatamente. Porque eu acho que vem a ver com a mensagem que você traz. Você trouxe uma palavra várias vezes. Autonomia, autonomia, autonomia. E nesse lugar de destravar que você falou, em algum momento você vai fazer uma chavinha virar e você fala assim, se eu tenho autonomia para falar espanhol, eu tenho autonomia para o que eu quiser. O que eu quiser, exatamente. Que é o lugar de ser respeitada, de ser ouvida, de ser... Que é aquele lugar lá de quando eu tinha 8 anos, que eu percebi que eu podia ser ouvida, né? Às vezes não na minha língua. E às vezes o que acontece com a maioria das mulheres é que às vezes elas estão numa empresa, num lugar ou num trabalho em que ela não se sente ouvida. E aí ela busca o idioma com a seguinte ideia: vou estudar uma língua para melhorar o meu currículo. Só que ela não percebe que ela melhora a autoestima dela. Ela não percebe isso, é inconsciente. Mas ela está buscando o quê? Talvez eu seja ouvida de alguma maneira. E aí, em meio a pessoas que não dominam aquele idioma, ela se sente mais importante, mais validada. E aí eu quero trazer outro dado que também é bem legal, que as mulheres estudam mais idiomas do que os homens. E as mulheres chegam a níveis mais avançados do que os homens. E isso é uma pesquisa muito pessoal minha, desde 2020 eu venho rastreando isso. A maioria, hoje eu já não vejo mais homens, né, me procurando por conta dessa questão do meu posicionamento. Mas as mulheres que vêm, por exemplo, dizem assim, eu tenho o meu líder ou um colega de trabalho, ele fez um tempinho, ele fala que é suficiente. Ele fez 6 meses de espanhol e já consegue enrolar bem. Homens são rasos, né? Então, eles se sentem confiantes. Ficou profundo essa fala. Eu ia dizer que eles têm mais segurança. O que eu digo, eles sabendo pouco, eles vão ali dar um jeito de se comunicar e de se fazer ouvir. E talvez as mulheres precisem de mais profundidade, de mais estudo para elas conseguirem falar, não, agora eu acho que eu consigo falar alguma coisa. E você escolheu mulheres por conta desse estudo ou o estudo fez você escolher focar nas mulheres? Trabalho, homem é tudo. E eu tenho 2 e eu Sua missão de vida. De vida total. Isso é muito interessante. Quando chegou a pandemia, eu atendia homens. Eu, na minha carreira inteira, como eu trabalhei em escolas regulares, então tinha homens e mulheres, meninos e meninas. Trabalhei muito com jovens durante muito tempo. Mas isso na educação já é um dado. Sempre tem mais meninas do que meninos. Esse é um dado importante. Mas eu não me atentava a ele, era misto. Quando eu fui para o digital, eu percebia que a tendência era muito mais mulheres me procuravam e eu comecei a investigar. Tive muita dificuldade de achar o motivo disso, mas cheguei porque realmente é uma questão social. Mulheres, até pouco tempo, e eu vou falar pouco tempo porque para mim 100 anos, pensando em história, é pouco tempo. Mulheres não podiam estudar. Mas as mulheres de boas maneiras, o que elas podiam fazer? Estudar linguagens como arte, piano, música, né, piano, falar línguas, né, língua francesa, outros idiomas. O inglês até pouco tempo não tinha essa fama como era o francês, né? A minha mãe conta que não tinha inglês na época dela, era francês e antes era o latim. Então, essa questão da mulher ler outros idiomas, porque liam livros ou se comunicavam, é muito forte. Então,
a gente ainda traz essa questão, né? Por isso que talvez tenha um interesse. Ao passo que hoje a gente tem mais oportunidades e a gente tem vontade de ocupar outros espaços que ainda não nos permitem. Então, daí vem a insegurança também. Eu quero ocupar aquele espaço. E o que eu faço? Porque eu sou mulher. É por E eu isso que sei o homem não menos. passa por isso. Ele pode ser raso, E ele eles não confia no entendem. taco dele, ele vai. E existe, eu vou falar um corporativismo meio masculino, né? Eles Tem. meio que se apoiam e a gente Se meio que... protegem. Né? E no universo feminino que se fala muito de sororidade, a gente não vê muito isso de defendendo, tudo bem, eu te ajudo, eu seguro as pontas. E aí eu queria te fazer uma pergunta com relação a isso. A gente está falando de como o idioma abre portas dentro das empresas. Alguma aluna sua, por acaso, começou a aprender um idioma para poder melhorar uma carreira e resolveu empreender em espanhol? Muitas. Isso é muito comum, porque ela vai se percebendo e entendendo que ela pode mais, né? Então, às vezes... Quase terapêutico, né? Não é terapia, mas é É terapêutico. terapêutico, ela vai se libertando. Tem algumas situações de que, por exemplo, eu tive uma aluna que ela vendeu tudo que ela tinha, carro, casa, deixou tudo para trás para ir morar em Barcelona. Porque ela fez uma viagem a negócios, em nome da empresa para Barcelona, ficou lá uns dias a mais, pediu, já emendou com alguns dias que ela precisava, se encantou por Barcelona, já falava espanhol. E aí, em uma das aulas, ela falou, nossa, daria tudo para morar aqui. E eu falei, o que te impede? E Olha o aquilo... tiro no pé olha o tiro no pé da empresa. Mano, gestor, desculpa, Eu vou pedir demissão preciso- pra ser minha professora de espanhol. Vai ter lá todos os professores, menos a Lara. História legal. Ela viu e eu falei, o que te impede, né? Ela, mas eu tô feliz na carreira. Eu falei, não, tudo bem, mas converse. E eu incentivo muito, inclusive, para as alunas que começam a fazer, a gente tem um plano estratégico de que ela, ela tem um foco, um objetivo. Chegou sem fazer nada, você vai chegar no B1, quando você chegar no nível intermediário, você vai comunicar o seu líder e comunicar o RH de que você está investindo no idioma. Então, o primeiro passo é a empresa ver o quanto que é importante e ela sinalizar. Por quê? Porque do intermediário para o avançado é mais 6 meses. E ela já tem que dar pistas de que ela está se profissionalizando. E é um desafio, porque muitas têm o receio, a vergonha, mas, eu vou falar, Que vão pensar. mas não vão achar que eu tô querendo uma promoção. Eu falei, ué, e isso é um problema? Eu incentivo, inclusive, a gente faz aulas de claro, pedir né? aumento de salário, uma oportunidade. Tem umas que fazem por vontade mesmo, por gosto. Outras já faz sabendo que tem uma vaga que vai precisar e ela já começa a se preparar um ano antes. Mas e aí? Se você não fala, é muito possível. Eu já tive alunas, e eu tenho isso inclusive numa postagem minha no Instagram, de uma aluna que perdeu uma oportunidade porque ela pedia desculpa por não saber muito bem. E às vezes uma pessoa que tem menos capacidade técnica e linguística consegue porque se posiciona. Então, você falou isso do ambiente corporativo, né? Muitas vezes a gente se molda de uma maneira até mais masculinizada na forma de se expressar para poder ocupar um lugar. E isso eu não vejo que é exatamente um problema, mas a gente acaba perdendo a nossa identidade. E aí que vem o questionamento, quem sou eu quando eu falo a língua espanhola? Né? E muitas que quando saem do país, elas não conseguem mais ficar aqui, porque ela descobre que a verdadeira identidade dela está muito conectada a outros lugares, a uma liberdade que ela fala, caramba, tem mais coisas que eu posso viver. Existe um mundo lá fora, Existe fora um do mundo corporativo. A gente fala muito sobre isso, né? Quando as pessoas saem, existe um mundo fora do corporativo, que é muito mais amplo. Mas eu acho legal a sua fala, e eu perguntei sobre empreender, que é isso. Porque você começa a criar autonomia, aí você começa a ver, nossa, tem uma coisa ali que eu gostaria de fazer que eu nunca me permitiria. Até eu ir lá e fazer. E o lugar que você se coloca de tipo assim, tá, mas o que te impede? É aquela história do sapinho, né? O sapinho, até que alguém, como ninguém falou pra ele que ele não podia, ele foi lá e fez. Então a gente tá nesse lugar de, eu não sei, deixa eu tentar. E eu falo que nessa mudança, né, eu vim do corporativo, vocês tiveram experiência no corporativo, é bem isso que a gente fala assim, nossa, que legal, eu posso fazer um monte de coisa aqui fora, melhor do que eu fazer lá dentro. Sair da caixinha. Né? Ou mais feliz do que eu fazer lá dentro. Porque eu acho que é isso que a sua aluna fez, né? Beleza, eu gosto do que eu faço lá, mas eu gosto mais do que eu faço aqui. Exato. Você pode falar isso hoje da sua carreira, que você gosta mais do que você faz fora do seu corporativo hoje do que antes?
Eu acho que eu passei por muitas mudanças. Eu acho que todas as oportunidades, todos os lugares que eu vivenciei, eles me trouxeram Bagagem pra repertório. E todos eles me deram a oportunidade de conhecer uma parte de mim que eu não conhecia. E o corporativo ele foi importante para eu conhecer esse lugar que eu não quero estar, né? Então eu vejo que hoje eu estou dentro de muitas empresas sem ter vínculo nenhum com elas, né? Em sentido de que quando a aluna vai, ela me manda às vezes uma mensagem, porque eu tenho esse suporte, principalmente com as alunas da mentoria, essa proximidade ela é maior, de ela, vou entrar na reunião agora, e eu fazer um exercício de respiração, e eu falo, tô com você, Legal, porque eu apoio tô emocional. com ela, de fato, olha, vai dar tudo certo, você se preparou, passou todos os slides, né, elas compartilham coisas ali que são muito próprias do dia a dia, que muitas vezes eu não faço a mínima ideia do conteúdo, mas que ela precisa transformar aquilo em espanhol. E é um apoio emocional, na verdade. Emocional. Né? Você vem com conhecimento técnico, com o idioma, mas o ser humano é importante. Total. E A língua é só a cerejinha do bolo. Só. E quando a gente treina, eu sou bem... Brava? Eu me coloco ali, eu me sinto a diretora da empresa, assim, sabe? Eu E questiono. como chama o seu programa de mentoria? A mentoria é a mentoria divina executiva. Divina? Divina Executiva. executiva espanhol para liderança. Então é para quem realmente quer utilizar o espanhol como uma ferramenta Faz um convite aí de pro crescimento. povo. Se você é líder, gerente, diretora executiva, se você está no momento de vida, de carreira, que você quer crescer na empresa, que você quer ocupar novos lugares e posições e quer utilizar o espanhol como um idioma, língua estratégica para você crescer, essa é a sua oportunidade de você poder entrar na mentoria divina executiva, espanhol para liderança, para que você possa montar o seu portfólio profissional e poder alavancar a sua carreira. Muito bem. Larinha, pra gente pro final, quais são os próximos passos do método espanhol profissional, né? O que você almeja aí para os próximos anos como empreendedora? Bom, a metodologia ela está dividida na formação de espanhol profissional, para quem quer aprender vocabulário básico para se comunicar no trabalho. Depois nós temos a certificação de espanhol profissional, para quem quer se especializar, então tenho aí recursos para a área de negócios, para profissionais da área da saúde e para profissionais da área ali do direito, para quem quer aprender o vocabulário jurídico. E depois temos as mentorias. Temos 2 mentorias, a Divina Executiva, que é para quem quer crescer na carreira, e a mentoria La Ruta, que é para quem quer ter um certificado internacional. E isso eu acho que faz toda a diferença e é um dos momentos mais marcantes. Os próximos passos é que esse método possa se consolidar no mercado, para que cada vez mais as empresas tenham a conscientização de que aprender as idiomas é extremamente importante. Não existe língua melhor, pior, uma língua nacional absoluta. A gente vê questões aí sociais e políticas com essa luta, mas não existe isso. Eu acredito muito que uma palavra nossa pode mudar o mundo, estamos aqui, e que a nossa palavra chegue e que a gente possa dizer o que a gente pensa, sente e acredita em qualquer idioma. Sensacional. Nesse contexto, então vamos pro bate-bola. Vamos. Uma palavra que traduz a sua essência. Aí pode fazer em espanhol. A gente não vai entender talvez não, mas... Ai, que eu acho tão lindo. Ah, en espanhol? É bilíngue, não? Uma palavra, liderança, liderazgo. Tá vendo? Próximo. Chique. Um erro que virou aprendizado. Um erro que virou aprendizado. Acreditar que existe um único caminho. Que a gente para e que tem só um único caminho, e não tem. São vários caminhos e a gente pode dar ré, a gente pode voltar, a gente pode passar por ele algumas vezes. Muito bom. Uma mulher que te inspira. A minha abuela, Ah, a minha avó. ai, muito lindo. Agora ali para nossa audiência, uma dica de ouro. Uma dica de ouro. Se você passou por algum momento ou passa por momentos em que você tem uma enorme vontade de falar, de até gritar, de se expressar, de enfiar o dedo na cara de alguém e mandar calar a boca, mas você se cala, se fecha, se contém
e aí você tem que tomar 1 semana de antibiótico para curar sua dor de garganta, eu digo para você, você pode e você deve se expressar. Você não precisa ser agressiva, você pode ter uma comunicação extremamente educada, empática, e você pode se comunicar na sua língua materna, seja o português ou qualquer outra língua, de maneira que impacte o outro sem perder a sua essência. Então, abre a boca, fale. Tem uma frase em espanhol que a gente diz, habla mija, fala minha filha. Cara, muito bom. Lá, pra finalizar, quais são as redes sociais, onde a gente te acha, onde a gente encontra? Ixi, eu tô em muitos lugares. Mas o principal, eu tô no Instagram, Lara Sanches, no LinkedIn também você me encontra. Mas essas são as 2 principais. Maravilha. Estou produzindo cada vez mais conteúdo relevante e estou aberta para atender essa mulherada que queira falar espanhol. Isso, já segue ela. Vámonos, venga, 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 venga. Já segue a Larinha lá. Queremos agradecer, é um prazer te ter aqui. Obrigada. A sua história é muito inspiradora. Um monte de mulher vai cancelar o inglês e ir pro espanhol. Se mantém no inglês e vem pro espanhol também. Pode ser também, né? Bilingue, trilingue e poliglota. Exatamente. Então, obrigada por todo o conhecimento Eu compartilhado. que agradeço. E se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, comentar. Comente lá na rede social da Lara também o seu feedback. Se inscreva no nosso canal para você sempre ter semanalmente esse conteúdo de mulheres tão inspiradoras como ela. E eu te vejo no próximo episódio.